Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa live super especial sobre FIIs de escritórios. Afinal de contas, eles vão acabar? Estou aqui nesse dia 23 de agosto de 2021, às 7h32, com meus queridos convidados. Primeiramente, professor Baroni, novamente, muito obrigado por ter aceito esse convite, professor. Obrigado, Jacinto. Essa live sendo transmitida, boa noite a todos, né? Essa live sendo transmitida aqui em tempo real em vários canais, né? O canal da Suno, Funds Explorer, FIIs, o meu canal. Por quê? Porque é um tema relevante. O Lucas, ele vai se apresentar daqui a pouco, mas é um portfólio manager da Quiné, que é um dos maiores grupos aí de gestão de fundos imobiliários. Mas o título parece impactante, né? Os fundos de Lajes, né, os ativos de Lajes vão acabar, mas eu acho que é pertinente, né, porque o Jacinto e eu aqui estamos direto no front e recebemos essa dúvida o tempo todo. Os fundos de Lajes, na minha visão, caíram mais do que a média, os descontos patrimoniais são muito agressivos e as pessoas ainda muito preocupadas com o home office, com o impacto do home office nesses fundos. Mas nessas horas, colocar a bola no chão, trazer um profissional para que possa consolidar com dados reais de mercado, dentro de uma perspectiva real, né, dentro da economia real, é a melhor forma, a melhor resposta que nós temos às pessoas que nos acompanham. Eu falo que conhecimento se traz exatamente nessa hora, o amadurecimento vem exatamente nessa hora, onde temos uma crise aí desenhada, principalmente em questões políticas, em questões aí sanitárias, em questões aí de política fiscal também, mas os fundos imobiliários, eles têm um contexto, uma dinâmica diferente, e ninguém melhor do que o Lucas para trazer essa informação. Por isso, a escolha nossa de transmitir em tempo simultâneo aí para 5 canais da Suno. Então, falei demais, Lucas, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Lucas, se apresente. Boa noite, pessoal. Prazer, meu nome é Lucas, sou gestor lá na Quiné há quase 5 anos, gestor do CAFOF 11, e hoje a gente trouxe um estudo muito interessante aí de escritórios, alguns mitos, né, enfim, evoluções ao longo do tempo, e o que a gente está vendo, né, nas posições de escritório para os próximos anos, um pouco do upside, talvez um pouco que o Baroni falou, a gente acha que caiu demais, e tem fundamentos, né, para eles não acabarem. Então, eu dei um spoiler aí, mas a gente vai explorar isso ao longo da apresentação. Exatamente. E antes de compartilhar a apresentação, né, Jacinto, eu estava lembrando aqui, fundo de escritório chegou a ser 70% da indústria de FIIs quando a gente começou a investir, né? Sim, hoje é menos relevante, por outro lado, na minha visão, a qualidade implícita aumentou sensivelmente. Então, há uma clara e evidente assimetria, e eu acho que é isso que o Lucas vem trazer, certo? Perfeito. Só lembrando que o material desta apresentação está no link aí dos vídeos, né? Você vai ter um site que você se cadastra e vai receber ele integralmente, tá? Então, sempre bom lembrar que ele será disponibilizado. Exatamente. Então, que nem o Lucas falou, vou repetir, clica aqui no link da descrição desse vídeo, faça seu cadastro e receba o PDF dessa apresentação. E também aqui o nosso querido moderador Rafael vai colocar o link no chat para vocês fazerem o cadastro e receber o PDF no e-mail de vocês, ok? Então, Lucas, a bola está contigo, bora fazer a apresentação aí, para a gente ver os números que você trouxe para a gente. Perfeito. Vamos começar falando do histórico de escritórios e um pouco de ciclos. Acho que falar de mercado imobiliário não tem como não falar de ciclos, né? Trouxe duas figuras bem explicativas. Eu vou falar da direita primeiro, rapidamente o conceito. Então, o ciclo imobiliário, você tem a fase de, aqui no final de uma recuperação, expansão, e aí, de novo uma queda. Então, essa onda, né, de melhora e piora do ciclo, sempre ditado pela vacância e oferta de novos empreendimentos. Como nós estávamos antes da pandemia, né? Trouxe também aqui um gráfico à esquerda, basicamente antes da pandemia, aqui na bolinha vermelha, vamos dizer, início de 2020, o mercado estava na recuperação. Então, a gente estava já no ciclo que estava virando para o positivo, tá? Isso é bastante importante, eu vou explicar um pouco depois. Óbvio que agora, com a pandemia, nós regredimos um pouco. Eu diria que a gente está aqui como se estivesse em 2018, mais ou menos, de volta no mercado. Então, o ciclo, normalmente, é queda da vacância física, então a vacância cai, você tem menos entregas, os incorporadores de prédio olham essa vacância caindo, eles voltam a produzir imóveis, ou seja, fica viável financeiramente construir novos prédios. Então, você fica nesse ciclo de alta e baixa, porque é difícil casar oferta e demanda, essa é a verdade. Os ciclos ocorrem
porque é muito difícil você casar a oferta de prédios com a demanda. Trouxe aqui Escritório São Paulo, só para dar uma ideia de que nós ainda não tínhamos uma grande expansão do ciclo antes do Covid. Como eu posso mostrar isso? O nível de preço pedido de aluguel. Aqui o gráfico tem duas variáveis, laranja, vacância. Então vocês vão poder ver que agora, segundo trimestre de 2021, voltamos à vacância aí pré-última expansão, né? Ou seja, no pico da última crise. Os dados são da plataforma Buildings, que nos disponibilizou aí os dados para poder fazer esse estudo. E aqui, em preto, é o preço pedido. Então, para a gente comparar hoje, né, muita gente pergunta, pô, Lucas, mas como é que está o nível de aluguel hoje em relação ao último pico? Como você pode avaliar isso? A gente não pode esquecer, né? Existe inflação no Brasil e ela não é baixa. Então, o jeito mais interessante de comparar os aluguéis pedidos ao longo do tempo é trazendo por a inflação até hoje. E é isso que é esse gráfico. Então, o que é, por exemplo, 2012, aqui, primeiro trimestre, segundo trimestre, a gente pegou o preço pedido de São Paulo para prédios A e B, que são prédios melhores nessas regiões aqui, que são, vamos chamar de zona mais importante da cidade, trouxe o valor por IPCA até hoje, valores de hoje. Então, é equivalente aqui hoje, valores em reais, de quase aí R$180 o metro quadrado. Hoje nós estamos aqui. Então, na média, pede-se aí perto de R$90 o metro quadrado de aluguel. Ou seja, qual que é a conclusão? É uma queda de quase 50% no preço pedido, que é um indicativo de preço fechado, tá, gente? Não estou falando que o preço pedido é o preço fechado, mas é uma proxy, é uma referência para você poder saber. Então, hoje, o aluguel é muito baixo, né? Ao que já foi no pico. E aqui um pouco de vacância, só que a gente trouxe, né, esse aumento. Nós vamos destrinchar agora, o que é importante para o investidor de fundos imobiliários é entender as dinâmicas das regiões. Olhando por esse gráfico, talvez ele demonstre, né, um pouco mais negativo do que ele realmente é. Por quê? Destas regiões que eu citei aqui, duas regiões, que é a Berrini e a Chucre e Zaidan, elas se destacaram em relação às outras às zonas de escritórios em São Paulo, porque tiveram muitas entregas de novos prédios. Ou seja, são lugares que ainda tinham terrenos ou tinham prédios sendo entregue ao longo perto da pandemia, né? Vou mostrar isso um pouco depois. Outra coisa, você vai investir em fundo de escritório, localização, muito importante. Trouxe números aqui para provar isso. Dividi São Paulo em duas regiões, primárias, que seriam as melhores regiões, e secundárias, tá? Aí talvez alguém jogue uma zona para um lado ou para o outro, mas acho que é um razoavelmente consenso. Então, as secundárias que estão listadas aqui são bastantes, eu não vou ficar falando uma por uma, e primária também, mas o que eu quis mostrar é, primeiro, o preço pedido também inflacionado da região primária sempre foi muito mais alto, ou seja, realmente tem um valor muito mais agregado, metro quadrado da região primária do que a secundária, que é essa linha aqui meio marrom, e essa linhazinha clara é a zona secundária, tá tudo inflacionado, como eu falei, mas o mais importante para mostrar para vocês é a vacância. Então, veja, a região primária azul escuro, taxa de vacância, região secundária, o azul mais claro, parece que no começo aqui desse ciclo imobiliário elas andaram juntas, né? Então, a vacância piorou, aqui na última piora de mercado, basicamente juntas. Mas aqui que é a grande diferença. Veja que a partir de 2017, o azul mais claro, que é a taxa de vacância da zona secundária de São Paulo, continua subindo, e só vai parar em 2019. À medida que a zona primária, a vacância já caiu a partir de 2017. Então, o que mostra? Mostra que a zona primária reagiu mais rápido. Ela teve uma queda de vacância muito mais rápido que a região secundária. Há uma explicação lógica também. Neste período, o aluguel na zona primária era tão atrativo que você roubava inquilinos da zona secundária para a primária. É o chamado movimento flight to quality, né? Já agora, perto de 2019 ao final, até a zona secundária começou a absorver os espaços e a vacância cai. Ou seja, primeiro você preenche bastante a área primária para depois a região secundária melhorar. Então, o resumo da ópera aqui é: a região secundária sempre vai estar pior relativamente à primária. Seja no boom, seja na melhora do mercado, a primária vai roubar inquilino e vai absorver primeiro. Você consegue ver isso, ela chega atrasada na melhora de mercado. E outro ponto é a vacância mais alta, né? A gente está falando de 23,5% de vacância agora, conta 18,70%.
Então, há uma diferença bem relevante de vacância. Então, vai analisar o fundo do escritório, olha a localização dos ativos. Não, você não muda a localização. Isso não tem o que fazer. Para fazer retrofit, melhorar, mas a localização você não vai mudar. Agora, vamos falar de produção de prédios novos. Isso aqui é uma variável-chave para entender a dinâmica do mercado. Tem bastante gráfico aqui, eu vou explicar com um pouco mais de calma. Basicamente, esse gráfico da esquerda, que foi, inclusive foi uma ideia da minha equipe trazer esse gráfico, eu nunca tinha visto dessa maneira. Isso aqui é o estoque de metros quadrados de prédios em construção e em projeto. Ou seja, naquele momento, vamos voltar aqui para 2014, neste trimestre, segundo TRI de 2014, você tinha mais de 1.200.000 metros quadrados de prédios ou em construção ou em projeto a ser entregue no futuro. Né? E aí você vê que esse número vem caindo. Né? A gente tem uma média aí desses últimos 11 anos de 827 mil, esse número vem caindo, ou seja, prédios sendo construídos ou projetos para serem entregues, ou seja, a projeção de novos estoques de escritório, vem caindo aí desde 2014 e hoje a gente está no nível mais baixo da série histórica. Isso quer dizer que vai ter pouca oferta de prédio nessas regiões, lembrando, estou usando a região que eu chamei aqui de primária, tá? Para esses dados. À direita dá uma noção exatamente deste volume. A gente projetou o que vai ser entregue, óbvio, isso pode mudar, um projeto pode atrasar, uma obra pode atrasar, enfim, isso aqui é uma projeção de metros quadrados entregues nessa região primária ao longo dos anos. E aqui é a porcentagem que isso representa do estoque de hoje. O que eu poderia resumir? Se você não alugasse nada do que foi entregue, essa porcentagem é o que a vacância aumentaria. É um outro jeito de ver. Então, se eu não alocar nada desses 114 mil metros em 2023, quer dizer que a vacância aumentaria 2,23%. Mas ainda assim é muito pouco. Né? Veja que você tem aí menos de 100 mil por ano, sendo que aí no auge a gente tinha 1.200.000 em construção ou em projeto. Então, a tendência é que daqui para frente não vamos ver muita oferta, ou seja, muita entrega de novos prédios, sendo a variável mais importante a demanda. Né? Acho que é muito diferente do que nós tivemos no passado. Voltando para aquele gráfico que eu mostrei nos primeiros slides, explicar um pouco a dinâmica dos termos, você tem absorção de espaços vagos, né? Acho que isso a gente chama de absorção. Só que tem uma diferença. Há termos técnicos que eu vou passar aqui. Área alocada, simplesmente área alocada, é a absorção bruta. Ela simplesmente pega quanto foi alocado naquele trimestre nessa região. Tá? É um número bruto. Só que você tem devoluções, né? Você tem as pessoas alugando prédios e você tem devoluções no mesmo trimestre. Então é importante ver a área alocada menos a devolvida. Isso é chamado de absorção líquida. Né? Então, quando vocês forem ler aí os relatórios de consultorias especializadas, esses são termos bem comuns. Né? E vacância. Bom, vacância é espaço vago, né? Acho que isso não precisa explicar muito. Aqui eu trouxe o histórico do último ciclo imobiliário, nós temos linha laranja, vacância, né, que sai aqui de 2%, basicamente 2011, que é quase zero, para aqui perto de 18%, volta a absorver essa vacância e agora com a pandemia nós voltamos aí ao patamar de 2017, mais ou menos. A absorção líquida, que é o dourado, né, isso aqui é efetivamente espaços sendo absorvidos, menos as devoluções. Nós tivemos ele bem positivo até o primeiro trimestre de 2020 e daqui em diante tivemos devoluções, ou seja, absorção líquida negativa. Tá? Há projeções que, nesse último semestre do ano, nós imaginamos que essa absorção líquida deixe de ser negativa, ou seja, comece a virar para o positivo ou mais áreas sendo absorvidas que devolvidas e vacância caindo. Ponto importante, a dinâmica dessa vacância que eu citei aqui, ela é muito diferente entre as áreas, igual eu antecipei. Berrini e Schuch e Zaidan estão destoando das outras áreas primárias que eu chamei aqui. Trouxe um gráfico para vocês de Berrini e Schuch e Zaidan para mostrar. Veja que a Berrini e Schuch e Zaidan, no último ciclo imobiliário, a última recessão, bateu uma vacância muito mais alta que a média. A gente bateu 30% de vacância, que é o gráfico laranja, eixo aqui direito, 30%. Então, eu estava mostrando aqui uma média de 19%, vou arredondar, por cento, sendo que Berrini e Schuch tiveram 30%. Então, aí já tem uma diferença.
né? Você já teve mais vacância no último ciclo aí desta região. A absorção líquida vem positiva e bastante devolução aqui, isso seguindo uma tendência do que eu mostrei. Importante, agora, acho que é bem importante, mas o mais importante para quem está investindo em fundo imobiliário é daqui para frente o que vai acontecer, né? Então, nós aqui fizemos um pouco de projeção, pegamos a nossa bola de cristal e fizemos alguns cenários, né, para Berrini e Schuch e Zaidan. Hoje a gente está aqui, né, o ponto mais ou menos amarelo, nós deixamos até o final do ano devoluções, então a gente chutou que o mercado ainda vai piorar até o final do ano para Berrini, Schuch e Zaidan, mas a partir de 2022, primeiro trimestre, nós começamos a ter absorção nestas áreas. 2 cenários. O cenário amarelo é a nossa taxa de vacância base. Nós pegamos uma absorção líquida do ano de 2019, foi um ano dentro da média, né? 2019 foi um ano dentro da média de absorção por espaço. Veja que a vacância sai de 30% e lá em final de 2023 ela bate aí perto dos seus 15%, que é uma vacância bem mais controlada. Então a projeção de uma grande queda aí, mais ou menos o ciclo aqui que nós vimos. A pessimista, você fala, pô, Lucas, você está muito otimista. Tá bom, a gente pega o pessimista aqui, a gente coloca metade que foi 2019, tá? Que eu acho que é um cenário bem pessimista. Ainda assim, a vacância cai. Então, daqui para frente, ao que nos parece, a vacância, mesmo nessa região que tem uma oferta maior de prédios e teve uma devolução mais dura, parece que vai melhorar, ou seja, vai sair daqui para melhor. Importante ressaltar que os fundos imobiliários que investem nessas regiões, a vasta maioria que fizeram aquisições agora durante a pandemia, tem RMG. Então, eles têm exatamente um mecanismo para suavizar exatamente este mercado um pouco pior. Veja que várias RMGs elas vencem em 2023, não é à toa, não sou só eu que estou vendo isso. Os gestores que compram ativos, eles sabem também dessa projeção e se protegeram desse período um pouco mais difícil. Então, fundos imobiliários que têm investido na região têm feito com o RMG para proteger desse cenário um pouco mais difícil. E, na média, os ativos dentro de fundos imobiliários são melhores, igual o Baroni falou, e tem passado melhor do que a média de mercado, ou seja, a vacância deles nas regiões é menor que a média da Berrini e da Schuch e Zaidan. Aqui é só prédio A, tá? Eu filtrei A porque acho que mostra melhor, né, entregas e absorções. Agora vamos para as outras áreas. Igual eu falei, Berrini, Schuch e Zaidan, a diferença está grande em relação às outras áreas primárias. Vamos botar o gráfico, mesmo gráfico do último slide. Vacância em laranja, ela vem piorando aí no último ciclo imobiliário, tivemos uma melhora a partir de 2017, e aí pandemia volta a piorar. Basicamente também mesma vacância do que da última crise. Mas aqui é uma diferença grande, não tem oferta. Então, nessas regiões que eu estou mostrando aqui, a oferta é muito menor do que na Schuch e Zaidan e na Berrini. Ou seja, você não tem novos metros quadrados sendo entregues para competir por inquilino, vamos chamar aqui, dos prédios que estão vagos. Então, o cenário base nosso aqui, a vacância volta e volta rápido. A gente volta aqui para perto de 12%, 14% já final de 22%, ou seja, já é um mercado que vira para o proprietário, né? Perto aí dos 10%, 10% a 12%, a gente considera que o proprietário começa a ter mais poder de barganha e consegue ajustar aluguéis acima da inflação e ter mais poder sobre os inquilinos. Então, nessas regiões que eu citei, eu nem filtrei Faria Lima, tá? Se eu mostrar Faria Lima, vocês vão ver que a situação já está para o proprietário. Eu peguei uma média aqui de diversas regiões que vários fundos imobiliários investem, inclusive, bom sempre olhar o portfólio do fundo imobiliário que você está avaliando, mas no nosso cenário base, final de 22, a gente volta para um mercado de aluguéis começando a subir acima da inflação. Cenário pessimista também parece muito ok, né? Atrasa talvez um ano esse cenário que a gente está falando, mas são regiões que têm pouquíssima oferta e vão desempenhar muito bem daqui nos próximos anos, né? Lembrando que a gente estima uma piora até o final do ano. Então, 2021 não acabou, a gente ainda piora um pouco a vacância e a partir de 22 faz o 100% de absorção de 2019 no cenário amarelo e 50% de 19 no cenário mais pessimista em laranja. Tá? Então, acho que é essa a diferença que eu queria mostrar para vocês. A gente está mostrando São Paulo porque é o maior mercado, né, de escritórios e é o que a gente gosta de focar hoje como cidade. Tá? O Rio de Janeiro, acho que é um cenário, em geral, ruim, que a gente hoje não vê muito espaço para melhoria no curto prazo, ou médio prazo, acho que é um cenário um pouco mais difícil. Então, essa é a grande diferença.
Shukri Zaidan, o fundo imobiliário que você está investindo tem ativos nessa região, tem RMG, se tiver RMG, ele vai simplesmente absorver provavelmente esse momento um pouco mais difícil. Quando a RMG acabar, você vai estar no mercado muito melhor. Não tem RMG, veja a qualidade do portfólio. Né? Tem diversos fundos que não têm RMG, mas a vacância está muito abaixo. Né? A vacância não está nesses 30%, a vacância está em 8%, por exemplo. Um exemplo que eu lembro de cabeça. Então, ter um bom ativo e bons inquilinos também ajuda a segurar a vacância no momento um pouco mais duro. Né? Ele vai melhor que a média de mercado. Vou passar aqui para o próximo slide. Agora vamos falar de cota de fundo. Né? Até agora eu falei muito do mercado de escritórios. Acho importante falar do atual momento de preço mesmo, né? Preço de cotas de fundos imobiliários. Falar dois conceitos aqui muito importantes. O valor de mercado é o valor em bolsa. Isso acho que todo mundo conhece, tranquilo de lembrar. Mas tem outro valor aqui que é o valor patrimonial. Né? Só vamos dar uma revisada rápida do que é um valor patrimonial de um fundo imobiliário de tijolo. Né? Boa, uma vez Lucas. por ano. Não, pode continuar. Eu acho que acho bom você realmente pegar alguns conceitos e explicar para o pessoal, né? Algumas pessoas não sabem, então acho muito bom. Vai por aí mesmo. Boa. Se tiver qualquer pergunta aí do chat que tiver a ver, já vai perguntando, que a gente já vai discutindo sobre o assunto ao mesmo tempo. Claro, claro. Então, o valor patrimonial de um fundo de tijolo. Né? Uma vez por ano, o administrador do fundo imobiliário de tijolo, ele precisa contratar uma consultoria imobiliária, dessas aí grandes empresas que vocês devem conhecer, para avaliar todo o seu portfólio de ativos a valor justo de mercado. Então, uma vez por ano, o administrador vai pagar uma consultoria, vai ser remunerada por esse serviço. Ela vai pegar, vamos dizer aqui, que são 5 prédios de escritórios. Acabei de chutar aqui um fundo fictício. E aí, esses 5 prédios, essa consultoria vai visitar os prédios, vai fazer um laudo, uma vistoria, vai ver a qualidade técnica deles, vai ver onde eles estão inseridos, como que está o aluguel médio daquele prédio, né? Como está a vacância, enfim, vai fazer vários critérios. Aí você tem várias metodologias de se fazer a avaliação a valor justo. A mais comum é de fluxo de caixa descontado. Né? Basicamente, o avaliador vai pegar várias premissas aí de vacância, o aluguel vai subir, cair, a vacância vai subir, cair, enfim, vários variáveis para o prédio de escritório, vai fazer um fluxo de 10 anos, vai definir uma taxa de desconto, né, desse fluxo, que aí cada avaliador tem o seu critério, e vai trazer a valor justo, né, uma operação financeira, valor presente, né, deste fluxo, vai resultar no valor justo de mercado. Então, vamos imaginar que um prédio vale 120 milhões, outro 140, enfim, por aí vai, os 5 prédios vão ser avaliados. Então, basicamente, o valor patrimonial do fundo de tijolo vai ser a soma dessas avaliações, desses valores justos, mais qualquer caixa que o fundo tenha, menos qualquer conta a pagar, né, algum passivo que o fundo tenha. Então, isso vai resultar no valor patrimonial. Ele pode ser um valor de referência, de que você fosse vender todos os ativos hoje, então vou acabar o fundo, vou vender tudo que tem no fundo, devolver o dinheiro que tem em caixa do fundo, pagar todas as dívidas pendentes que eu tenha, e aí eu vou devolver esse dinheiro. Esse é o valor patrimonial, né? Esse é um valor teórico que isso aconteceria. Então é importante comparar os dois. Né? Você tem um profissional que conhece do mercado imobiliário avaliando a valor justo os ativos. Então acho que é uma referência razoável dizer que o valor justo gira em torno do valor patrimonial. Né? Aí você pode discordar, falar, eu acho que o aluguel que eles usaram está errado, ou a absorção de vacância que eles usaram está muito agressiva, muito otimista, enfim. Mas é um valor de referência. Aí você compara isso com o valor de mercado. Então, quanto que o mercado paga na cota no mercado secundário e quanto que esse valor patrimonial, o valor de avaliação dos ativos, vale. Aí você faz a relação dos dois. Se essa relação for 100%, quer dizer que o mercado paga exatamente o valor patrimonial. E esse é o gráfico. Tá? Eu plotei aqui o gráfico dos fundos de escritório, isso aqui é uma média dos fundos, tá? Mais líquidos, e aí você tem essa relação. Acima de 100%, o mercado paga um prêmio em relação ao valor patrimonial. Abaixo de 100%, o mercado paga um deságio, né? Em relação ao patrimonial. Veja que em dezembro, lá no auge, né, de 19 dos fundos imobiliários, você tinha um ágio, né? Ou seja, um prêmio de 15% em cima do valor patrimonial. Hoje nós estamos em 85%. Então, hoje o mercado negocia 15% abaixo do valor de laudo dos ativos de escritórios. É uma queda de 30%. Isso só aconteceu, basicamente,
aqui perto da última eleição, ou aqui em janeiro, ou começo de 17, que o juro estava perto de 10% caindo, né, abaixo de 10% nesse período. Então, momentos estressados ou lá no passado, né, acho que isso é importante mostrar que hoje, realmente, historicamente, o mercado está descontado por esse indicador. Ponto importante, como eu falei, todo ano o avaliador vai lá, olha o portfólio e dá um valor justo. A gente fez uma análise para ver como evoluiu esse valor patrimonial dos fundos de escritório desde janeiro de 17, né, a gente tem que saber a base, né, desse valor patrimonial, se ele subiu, caiu ao longo do tempo, isso também pode afetar essa precificação. Como eu quis comparar aqui? Eu coloquei inflação. Então eu falei, desde janeiro de 17 eu quero ver se o valor patrimonial segue pelo menos a inflação, né, o IPCA aqui no caso. E a conclusão é que ele quase chegou na inflação em 2019, mas hoje ele está bem abaixo. Ou seja, esse valor que a gente está olhando aqui de começo de 17... e olhando agora, ele é um valor que está desatualizado, vamos dizer, pela inflação, ele está abaixo. Então, em termos de dinheiro, hoje o patrimonial dos fundos de tijolo valem menos ainda do que valiam nessa época. Então, é mais um conceito, um pouco mais financeiro e teórico, que corrobora que esse indicador de 85% tem mais valor, né? Porque a sua base está muito baixa. E olha que engraçado, o ciclo imobiliário melhora, o valor de avaliação dos escritórios melhora também. Veja 2019 como teve o salto, né? A maioria dos fundos eles avaliam em dezembro. Logo, em dezembro tem um aumento maior aqui. Tá vendo essas subidas ou descidas? É exatamente onde a maioria dos fundos de escritório fazem sua reavaliação patrimonial. E aqui foi o quê? Foi a melhora de mercado. Então, de 2018 para 2019, esse aumento, foram melhoras nas premissas que eu citei. Ou seja, a vacância talvez caiu mais rápido do que os avaliadores previam em 2018, o aluguel também, a projeção era de aumento, ou seja, um ciclo imobiliário positivo. E aí sim, isso refletiu no valor patrimonial. Agora, pós-pandemia, nós vemos que caiu. Então, o avaliador ele levou em consideração agora a conjuntura de pandemia em suas avaliações. Fato é que caiu o valor patrimonial dos fundos de escritório, né? Tivemos uma queda aqui de mais ou menos 1,10, isso aqui é um número índice, então é bom para comparar, uma queda de 5%. Então, teve uma queda de 5%, sendo que a inflação subiu 10%, né? Ou seja, o valor patrimonial dos fundos está aí 15% abaixo da inflação do mesmo período. Então, isso aqui é mais um indicador para mostrar que o mercado está barato, vamos chamar, que tem, talvez, projeção para que no médio prazo as cotas se valorizem, né? Se a gente olhar nos últimos momentos que isso aconteceu, tivemos valorizações depois para corrigir. Então, hoje, o resumo você compra fundo de escritório muito barato em relação ao valor do tijolo que está atrás do fundo, né? É essa a conclusão aqui de valores. Lucas, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue voltar o slide anterior, por favor? Só vou fazer uma pergunta para você. Ótimo. É o seguinte, então a gente... muitas, assim, o que eu entendi, que você muito bem explicou, é que o ciclo imobiliário, para a propriedade, em si, para o imóvel, ele é extremamente importante, né? Porque é o seguinte, a inflação, ela anda normalmente, mas se eu tiver um ciclo imobiliário muito desfavorável, ela acaba avaliando a minha alocação para baixo e, em consequência, meu imóvel para baixo, né? Então, muitas vezes, assim, a alocação, ela cai muito além da inflação, né? E isso a gente pode verificar vamos dizer assim, no leasing spread negativo, no caso, certo? Sim, exatamente. Nessas renovações, né, de aluguel, que seu inquilino você vai renovar para ele, ou venceu um contrato com ele, provavelmente você vai ter que renovar esse aluguel abaixo, talvez, do valor que ele estava antes, sem contar a inflação, né? Então, isso foi muito comum em 2015, 2016, né? Era uma vacância crescente, uma briga por inquilinos, uma economia muito fragilizada, muito pior do que está hoje, né? Acho que era o mercado de Selic indo a 14, né? Se a gente lembrar, então era um mercado muito mais estressado, inflação de mais de 10% no ano, isso acontecia. Então, para você manter seu inquilino, você tinha que dar desconto, e aí perdia inflação, né? Pior ainda, você nem repassa a inflação e ainda perde valor. Acho que é diferente do que acontece agora, acho que isso a gente ainda não está vendo descontos aí abaixo da inflação, enfim, nas melhores regiões, óbvio, né? Sempre falo dizer isso, mas é importante. Então, o ciclo imobiliário ele é bem importante,
ele vai ditar esse seu dividendo, né? Eu acho que o dividendo é o grande mestre de todo esse mercado, né? Então, o ciclo imobiliário vai ditar se o dividendo vai subir ou cair, com certeza, além de outras especificidades do fundo, se está alavancado, não está, tem dívida, né? Acho que isso também é importante. Falando já de evolução de cota ao longo do tempo, eu sempre tinha uma ideia na cabeça que eu não tinha provado, e agora eu trouxe um gráfico, eu fiz os cálculos e finalmente cheguei numa conclusão. Na minha cabeça, eu tinha muito claro que fundos imobiliários que tinham os ativos nas melhores regiões também tinham rendimento, ou seja, retorno, rentabilidade superiores àqueles que tinham ativos em piores regiões, né? Basicamente, eu partia da premissa que as melhores regiões, os melhores ativos iam ter menos vacância, e os aluguéis iam subir mais rápido ou ter melhores resultados, ou seja, o dividendo deles também teria uma evolução melhor, e acho que o mercado também perceberia essa qualidade e demandaria um retorno menor, né, do dividendo, ou seja, pagaria um preço mais caro pelo fundo imobiliário de imóveis de boa qualidade. Isso, óbvio, avaliando no mercado. E o que eu tenho de dados é que sim. Então, você tem um portfólio de fundos imobiliários nas melhores regiões, te dá mais dinheiro, né? Te dá mais retorno. Aqui a gente fez 3 gráficos. IFIX em cinza, um índice aí que eu inventei de fundos imobiliários nas regiões primárias e o índice de fundos imobiliários nas regiões secundárias, inclusive fora de São Paulo, tá? Aqui eu tô olhando o mercado inteiro, eu não estou focando só em São Paulo, eu estou pegando todos os fundos de escritório e dividindo eles em 2 categorias. É engraçado que até assim o mercado efetivamente começar a melhorar, o ciclo imobiliário começar a melhorar, eles andavam junto. Veja que as linhas muito parecidas, junto com o IFIX, enfim, muito parecida. A partir de segundo semestre de 2018, quando realmente acho que o mercado imobiliário de escritórios das regiões primárias começou a aquecer, veja como o resultado deles na Bolsa abriu um gap gigantesco em relação ao IFIX e aos fundos imobiliários secundários. Os fundos imobiliários das regiões secundárias, eles seguiram praticamente o IFIX, né, aqui nesse período. Já os melhores fundos tiveram resultado aí quase o dobro. Isso aqui é o número índice, então esse 1,8 aqui é 80% de ganho, tá? Isso aqui é dividendo mais cota. Então eles bateram aí quase 100% de ganho ao longo de 3 anos aqui, vamos dizer, no auge, sendo que os fundos imobiliários da região secundária tiveram ganho de 60%. Então é uma diferença enorme, assim, né? Dá 30% a mais de retorno ao longo de 3 anos, ou seja, 10% a mais de retorno ao ano por você ter alocado nos melhores fundos. Óbvio que depois tivemos a pandemia, mas esse delta ainda continua. Então, os fundos primários aqui, se você tivesse segurado as cotas de começo de 17 até agora, você continuaria ganhando de IFIX. E por aí, quase mais de 12% de ganho em cima de IFIX. Já os fundos imobiliários nas piores regiões, não. Eles estão razoavelmente abaixo do IFIX, né? Então, esse gap também se mostra grande. Aqui estão as regiões, são 7 fundos da região primária e 5 da secundária. Não peguei fundos que não negociam, não tem muita liquidez, então o mínimo de liquidez a gente avaliou, não posso dizer quais fundos são, mas a gente fez uma boa divisão aqui, e eu só fui saber os números depois que eu dividi, tá? Então eu não tinha como manipular os dados, eu simplesmente juntei, fiz as formas e aí copiei, colei, e aí deu esse resultado. Então é mais um número aí que mostra, né? Qualidade. Então, quer uma carteira previdenciária, quer montar aí sua carteira de investimentos, dá mais dinheiro investir em fundos melhores, tá? Tá aqui os números e eu acho que ao longo dos ciclos imobiliários vai dar mais certo, né? Só voltando aqui, resumindo, fundos nas melhores regiões vão ter uma vacância menor, ou seja, você vai ter mais dinheiro, mais dividendo aí distribuindo nos piores momentos. E quando chegar o momento positivo do ciclo imobiliário, eles vão alocar mais rápido e vão aumentar o aluguel mais rápido. Então, o seu dividendo, ele cai menos na crise, vamos dizer assim, e na hora de subir, na hora boa do ciclo imobiliário, você tem um retorno muito maior. Então, você consegue ter um dividendo subindo muito mais rápido do que os outros. Agora é a futurologia da futurologia e, enfim, o que a gente está olhando. Todo mundo pergunta, pô, Lucas, fundo imobiliário, escritório, está em baixa, muito ruim, acho que eu vou vender tudo, eu vou zerar minha posição. Eu acho que esse é o momento de interromper e falar se os fundos imobiliários de lares vão acabar ou não, né? Esse slide sintetiza um pouco da resposta, né, Lucas? Exatamente, fala, pô, eu não vou investir mais em escritório, estou zerando minha posição, não quero mais, putz, isso aqui já era, micou, não vai dar certo, né? Primeiro que eu já mostrei,
Os fundos imobiliários com regiões boas, a projeção é boa de vacância. Então, vacância caindo e dividendo subindo, né? Então, isso é importante. Não estou falando dos fundos de escritório problemáticos, tá? Regiões secundárias, praças não tão conhecidas. Eu estou tirando isso da análise aqui, tá? Aqui eu estou falando só dos fundos imobiliários primários, que eu chamei aqui, deu até um nome, Baroni. Eu fiz uma licença poética aqui e dividi eles em 2 categorias. Como é que você calcula, né? Essa é uma pergunta que eu tenho toda hora. Qual que é o valor justo, Lucas? Tem upside? Para onde vai? A gente tenta calcular, assim, tem que ter uma metodologia, tem diversas metodologias. Eu gosto de usar uma em específico que eu vou explicar agora. Como a gente fala muito, fundo imobiliário, a gente gosta de comparar com a renda fixa, mas ligada à inflação. Acho que isso é bem comum, muita gente fala, não gosto de olhar o juro de curto prazo, eu prefiro olhar um juro mais de médio e longo prazo e olhar o componente da inflação nisso também. Então, a NTN-B, na minha opinião, é um excelente título de renda fixa livre de risco para comparar os fundos imobiliários, né? Só lembrando, a NTN-B, ela paga um cupom, né, um juro, mais o IPCA do período, né? E a gente pega a NTN-B de 2035 por 2 motivos. Primeiro, é que ela tem um prazo grande, então ela é oferecida por muito tempo, ou seja, o investidor pode comprar ela por um longo período de tempo até que não seja mais oferecida. E segundo, é porque ela é oferecida para pessoa física. Então, acho que isso é importante. Esse mercado, talvez um pouco mais de 70% do mercado de fundo imobiliário é de pessoa física, né? Estamos aqui fazendo uma live, não seja por outro motivo. Então, eu acho que um vencimento que o investidor normal, pessoa física, né, uma carteira um pouco menor pode acessar, é importante. Então, esses 2 motivos, prazo longo e a possibilidade de se investir sendo pessoa física em 2035. Mais ou menos o cupom hoje tem oscilado cima, baixo, peguei uma média aí dos última semana mais ou menos, em 4,75. Então, basicamente, hoje, comprando uma NTN-B 2035, você tem inflação mais 4,75, sendo que ainda tributa, né? Você ainda tem a tributação tanto da inflação quanto do cupom, mas eu tirei um pouco a tributação aqui da jogada. O que a gente gosta de fazer? A gente avalia quanto de prêmio em cima desse juro da NTN-B, historicamente, cada fundo imobiliário tem. Vou dar um exemplo. Então, o fundo A aqui, a gente faz vários cálculos ao longo de vários períodos de tempo, o fundo mais antigo, que ele pagou 6,5 de dividend yield no mês, aí 7, ele vai variando, né? O preço dele vai variando ao longo do tempo, e a NTN-B também vai variando. E aí a gente vê exatamente essa diferença. Quanto que, historicamente, este fundo específico negocia em relação à NTN-B 2035, ou seja, qual que é o spread, qual que é o retorno a mais que o mercado pede em cima da renda fixa mais livre de risco para aquele fundo específico, tá? A gente avaliou isso em alguns períodos, principalmente pré-pandemia, né, quando não se tinha esse medo de escritório. Neste portfólio de fundos primários, ou seja, lembra que são fundos de excelente qualidade, eles tendem a ter um dividend yield mais comprimido mesmo historicamente. Chegamos à conclusão que o mercado, historicamente, ou seja, equilibrado, ao longo da história, pede em torno de 2,20% de prêmio em cima da NTN-B. Tá? Isso aqui é um dado estatístico, enfim, podem discordar ou não discordar de mim, mas os números mostram que, historicamente, no mercado mais equilibrado e sem medo de escritórios, talvez que a gente tem hoje, né? Hoje é muito incerto, as pessoas estão preocupadas, estão pedindo um retorno maior, ele deveria negociar 2,20 acima da NTN-B. Ou seja, hoje, um dividend yield justo, ou seja, um retorno do aluguel sobre o valor de cota mercado, seria perto de 7%. Tá? Hoje o mercado deveria negociar a 7% em equilíbrio. E o que a gente fez aqui? A gente projetou, isso é projeção Kinea, tá? Dividendos projetados para daqui até 3 anos, no preço de hoje, quanto que vai te retornar. Então, aqui é uma futurologia, eu pego esses fundos aqui que eu citei, são 7 fundos imobiliários, pegamos as nossas projeções próprias e chegamos no retorno do dividendo sobre o preço Lucas, de hoje. Posso fazer uma interrupção? Volta naquela tela, por gentileza, que algumas pessoas estão perguntando aqui. Pessoal, como isso aqui é um trabalho quase que educativo, o Lucas, na posição que ele ocupa hoje, ele não se sente, confortável de ficar falando quais fundos. Mas, se vocês olharem aqui, está escrito quais são as regiões.
Isso é suficiente para você colocar a lupa no seu fundo e saber se o seu fundo está na localização primária ou não, tá bom? Poderia ser muito fácil a gente vir aqui colocar para vocês, mas isso, estamos diante de quase 1.000 pessoas acompanhando em todos os canais. Não vamos fazer isso por uma questão assim de prudência e respeito, e não parecer uma recomendação, para não gerar ruído, para parecer que a gente está falando bem de um fundo e mal de outro. Isso aqui é um estudo extremamente detalhista, extremamente dedicado por parte do time do Quineia, e na posição de gestores, não seria nem muito ético eles virem aqui e falar, esse é primário, esse é secundário, esse vai subir, esse não vai, não ficaria legal. Então, como a gente respeita o trabalho deles e entendemos a posição deles, acreditamos que seja mais fácil vocês pegarem esse recorte, pesquisarem os fundos de vocês, naturalmente vocês vão saber quais são os primários e secundários. Certo, Lucas? Só para deixar bem claro para todo mundo. Não, respondeu perfeito. Óbvio, a gente não quer expor nenhum gestor, enfim, acho que tem diversas consequências aí, então acho que esse exercício é fácil, vai até, pega o slide, a gente vai divulgar a apresentação, todo mundo, pega o relatório gerencial aí do fundo que você tem, compara um pouco as regiões, enfim, aí a avaliação de vocês, mas acho que é razoavelmente tranquilo de fazer, né, Baroni? Perfeito, acho que tem a colocação perfeita. Vamos voltar aqui, na minha futurologia. Então, as barras em vermelho, vinho, enfim, essa cor aqui não identificada, ela representa hoje, se você tivesse uma média desses 7 fundos que eu citei, das regiões primárias, quanto eles vão render de dividendo no ano 2 e no ano 3. Tá? Aqui que está o pulo do gato. Basicamente, o que acontece nesse ano 2 e no ano 3? Nós temos já a queda de vacância, como eu falei. Então, a gente projeta a queda de vacância nos melhores ativos, que são das melhores regiões, e já vendo alguma coisa de aumento de aluguel aqui a partir do ano 3, dependendo do fundo. Então, o que eu digo de aumento? Acima da inflação. Então, a inflação, sim, repassando aqui. Uma outra piora de vacância, mas são premissas Quineia, tá? Que eu também não posso abrir. Quem perguntar aí, pô, Lucas, passa suas premissas, a gente não pode abrir, é informação proprietária. Mas, basicamente, a gente pega esses 7 fundos e a gente projeta eles para o futuro, os próximos 3 anos, e faz uma média. Então, é como se fosse um portfólio igual entre todos os fundos, quanto que seria o retorno no ano 2 e 3 de dividendos. E aí, como eu chego no potencial ganho, né, eu pego esse yield justo aí de perto de 7%, e eu falo que o mercado vai levar os preços de maneira a chegar a 7%. Aqui tem um exemplo prático, que não é algo fácil de entender. Então, vamos ver no ano 3. Na média, esses fundos imobiliários vão render aí perto de 8,5% de dividendos sobre o preço pago hoje. Qual que é o potencial ganho nesta metodologia que estou mostrando a vocês? É 8,46 dividido pelo retorno que nós achamos justo, que é perto de 7%, que dá os 21,52%. Então, basicamente, eu falo que em 3 anos, se o mercado respeitar o spread histórico sobre uma NTNB de 4,75, é importante dizer que é na NTNB 4,75. Se ela cair, isso aqui fica melhor. Se ela subir, isso fica pior, que é uma NTNB que a gente considera alta, uma NTNB estressada, não é uma NTNB, um juro real neutro, né, que o pessoal fala perto de 3, 3,5, então acima do juro real neutro, né, que dá esse ganho, esse upside. E aí o que a gente faz? Isso aqui é só cota, né? Eu preciso colocar também o dividendo que eu vou receber nesse período. E aí eu somo as duas coisas nesses 3 anos, e a gente chega num potencial ganho aí de cota mais dividendo nos fundos primários de mais de 14% ao ano, para ser exato, 14,41%. Isso aqui é um exercício de futurologia, mas aqui o conceito é muito importante. Se vocês olharem, o juro vai subir? Vai subir 7,5%, um pouco mais, tira o imposto de 15%, ok, tira aí 6,30%, talvez líquido, né, pensando aqui no juro de curto prazo. A gente está falando que os fundos de escritório vão aumentar a distribuição ao longo do tempo, ou seja, eles vão combater esse aumento de juros de alguma maneira. Tá? Então, o que eu posso dar de dica, assim, quando avaliar um fundo imobiliário, mais importante talvez do que ele está hoje, né, qual que é o dividendo hoje, como ele está hoje, é para onde ele vai. Né? Então, acho que essa é uma análise básica que eu acho que é muito importante fazer. O yield é 7 hoje? Legal, o yield é 7. O dividendo é 0,6. Estou chutando aqui reais por cota. Ele tem vacância? Ele consegue absorver essa vacância? Opa, consegue. Então esse dividendo pode subir. Quando vai? Aí depende da classe. Escritório, região primária,
talvez ano que vem, né? A gente consegue absorver. Ô, Lucas, eu vou pedir licença aqui, a minha internet está um pouquinho instável, então eu vou aproveitar que ela está boa, vou fazer uma pergunta que depois que a coisa o Jacinto assume e me ajuda aí. Vai lá. Uma polêmica recorrente no mundo dos fundos imobiliários é essa questão de inflação, né? E todas as vezes quando nós colocamos a lupa, nós fazemos alguns recortes para fazer uma análise. E estaria eu errado em dizer que os fundos de lajes, excluindo o efeito pandemia, hotel e shopping, tá bom? Para ficar justo. Você acredita que os fundos de lajes foram os mais atingidos e foram os mais prejudicados, uma vez que nós saímos de um estoque imenso em 2014, 15, uma atividade construtiva muito grande, aí depois o Brasil entra numa recessão, nós tivemos problemas políticos gravíssimos, nós tivemos PIBs negativos de uma sequência de trimestres, e as empresas enxugaram muitas das suas atividades, e o mercado de fundos imobiliários muito concentrado em lajes. Então, podemos dizer que esse setor foi o mais atingido desse novo momento da indústria de FIIs de 2015 para cá, e que talvez, diante do seu estudo, a gente tenha atingido quase que aí um fundo do poço nesses últimos meses, e olhando um pouco mais para frente, quem tem um perfil mais de longo prazo, talvez estejamos diante de uma boa oportunidade sob esse ângulo e de capturar todo esse efeito negativo dos chamados leasing spreads, né? Ou seja, os reajustes, as revisionais abaixo da inflação, né? Como você mesmo colocou nos slides, o resultado real muito impactado, né? O rendimento caindo muito abaixo da inflação. Você acredita que nesse momento dá aquela angústia, parecendo que foi um péssimo negócio, que estamos assim, poxa, isso aqui não vai mais, nunca mais vai recuperar, mas talvez seja o inverso, olhando para um médio prazo, estejamos diante de uma oportunidade. A minha leitura está correta do mercado? Perfeito. Acho que você foi muito assertivo, né? Esse gráfico aqui, ele mostra que a gente não chegou a ver, a gente viu muito timidamente a evolução do mercado de escritórios. Então, o que eu posso dizer sobre ele em relação às classes? Eu acho que ele foi o mais afetado em relação à tendência que ele tinha, tá? Em 2019, final de 2019, eu lembro bem, todas as consultorias falando que ia faltar espaço de qualidade em São Paulo. Entregas pequenas, a demanda continuava forte, nas projeções, a vacância ia chegar a valores muito baixos. Então, ignorando a pandemia, você tinha um futuro brilhante, vamos chamar aqui, para os fundos imobiliários. Né? A gente saiu ali de queda de vacância, né? Então, o primeiro movimento aconteceu bem, mas veja, a gente estava numa tendência maravilhosa até a pandemia. Né? E os preços começaram a reagir. A gente não viu o aluguel subindo ainda. Então, nesse prisma, acho que sim. Foram os mais afetados porque você interrompeu uma dinâmica muito positiva para os fundos imobiliários em escritório. Né? O que quer dizer isso? Era dividendo subindo. Você ia ter dividendo subindo mais do que subiu, e talvez em alguns fundos mais premium. Então, você ia ver... a perda real se transfer, ou pelo menos caminharia para um ganho... Voltaria, a tendência voltaria, né? Aí você tem que perguntar onde você comprou, né? Você comprou o fundo aqui ou aqui? É que depende do preço também, né, Baroni? Porque aqui os preços estavam também lá embaixo, né? Então, se o cara comprou, ele não está triste hoje, né? Porque ele pagou um preço muito barato. Mas falando de mercado, né? A gente teve uma interrupção, um ciclo muito positivo e que ela deve voltar agora, igual eu mencionei. Né, se eu tiver correto, óbvio, tem aqui vários Cs, né? Vamos olhar o filé do filé mignon aqui. Se eu tiver correto, a gente tem agora, final de 22, já uma vacância para o proprietário, né? Ou seja, esse leasing spread deveria começar a ficar acima da inflação. Faria Lima já aconteceu, né? Faria Lima, você tem prédio repassando IGPM total. Então o cara vai lá e fala 32% para o inquilino. E o cara não tem para onde ir, Baroni. Então, teve fundo imobiliário, também não posso citar especificamente, mas tem fundo imobiliário que em alguns dos seus ativos passou IGPM total em 2021, final de 20. Então, você tem aí ilhas que elas antecipam o que deve acontecer nas outras áreas. Então, pensando a médio prazo, me parece que o pior já passou. Nessas regiões que eu estou citando, também é importante, eu bato muito na tecla, não estou falando de região secundária, não estou falando de praças fora de São Paulo, estou falando do mercado que a gente está discutindo hoje. Então, comprar hoje, nesta grande queda, nesse deságio, me parece interessante.
porque você volta a pegar o mercado subindo. A gente fala, tem muito espaço para subir aluguel, muito espaço. Essa diferença de aluguel, pensa, uma empresa pagava o aluguel aqui em 2011, ela pagava e ela dava lucro, né? Você pensa nisso, era um custo operacional da empresa, ela conseguia pagar esses valores altos. E a gente está aqui, ou seja, a gente teve uma queda, óbvio, de lucratividade das empresas, mas para voltar alguma coisa disso, não precisaria de muito. Não vamos longe, Lucas. Se a gente pensar que ele não vai voltar a pagar isso em algum lugar, ninguém vai construir mais escritório no Brasil. Também tem isso. Né? Também tem isso. Não precisa ser um gênio para, né? É simples. Para que eu vou construir para ficar recebendo R$80 de metro quadrado? Pô, não vou Exatamente. Custo da construção subiu 30%. Eu vou construir para receber 80 cruzeiro metro quadrado? Eu gosto de ver as entregas. Entregas começam a acontecer, alguém já está vendo uma melhora, com certeza. Né? O incorporador não é doido, né? Ele tem um estudo dele, ele está entregando o prédio porque financeiramente faz sentido. Então, a projeção é que isso volte, tá? E não sou só eu falando, tem outros gestores de fundo imobiliário de escritório, várias lives aí, podem olhar, relatórios, melhores regiões, a vacância começa a cair, o aluguel vai subir. Veja aqui, né? Vacância de 2%, olha onde o aluguel estava. Porque não tinha espaço, né? Mesmo aqui, vacância de 8%, ainda o aluguel é muito alto, começou a piorar aqui na última grande crise. E a história do home office ficou claro também, né? Que você tem empresas que vão adotar um modelo mais híbrido, tem outras empresas que vão expandir, porque vão precisar de mais espaços, porque o time cresceu. Não vamos longe, a própria Suno dobrou de tamanho na pandemia. A gente sai lá de 100 e poucos funcionários, agora com 256, parece. Ou seja, não tem espaço mais para todo mundo. Então, algumas empresas, o viés híbrido, ele é claro, e em outras empresas, o crescimento vai fazer com que uma coisa compense outra. Então, o home office é uma realidade, o modelo híbrido é uma realidade, mas várias empresas, várias companhias também precisam de espaço, o que também é uma realidade. Então, você não pode isolar uma realidade na hora de parametrizar a sua escolha, né? Perfeito. Então, o que a gente está vendo, Baroni, até voltar no gráfico, esse prêmio hoje está muito alto, né? Esse prêmio aqui, esse prêmio de risco, é exatamente o mercado com medo da classe, né? A gente vê, infelizmente eu tinha que ter trazido um gráfico de spread ao longo do tempo, eu até esqueci, fica aqui minha desculpa. Você vê claramente que o spread explode para escritório, é o mesmo fundo, e é o mesmo juros, é o mesmo vencimento, é o mesmo parâmetro. Só que o retorno demandado pelo investidor explode. É exatamente esse medo. A gente que como empresa, não tem medo de que vai ocorrer uma catástrofe no mercado de escritórios. É uma adaptação. O trabalho híbrido é uma realidade. A gente, enfim, não está viajando achando que não. Mas a ocupação do andar mudou muito também. Então, o que a gente está estudando hoje é vendo quem está voltando, como está voltando. Qual é a área que ele usa? A Kineo igual a Suno, Baroni. A gente cresceu muito, acho que a gente não tem espaço para todo mundo na nossa laje lá da JK, lá, né, onde a Kineo fica, não cabe todo mundo, eu acho, hoje em dia. Então, uma empresa que cresceu. Você vai fazer uma videoconferência, não dá para colocar um do lado do outro. Então, os usos mudam. Imagina o que a gente está fazendo aqui. Imagina 40 pessoas num salão aberto fazendo isso ao mesmo tempo. Vira uma zona. Né? É impossível, não vai funcionar. Você vai precisar de uma sala para uma reunião rápida, uma sala para discussão, e isso toma espaço, né? Você tira aí uma mesa com várias cadeiras, vira a sala de videoconferência, você comeu um belo do espaço da sua laje. Então, isso a gente não tem medo, a gente não acha que, enfim, o escritório não vai ter demanda, né? É igual você falou. E se a gente estiver errado, a gente está na zona primária. Então, eu sempre brinco, erramos, o home office explodiu tudo. Você está aqui, cadê? Você está aqui, ó. Você está nessa linha azul escura, que está na melhor região. Então, assim, esse cara aqui está na pior situação, né? Eu estou brincando aqui, mas faz diferença, né? Nas crises, a melhor região vai sofrer menos. Isso é indiscutível, né? E o mercado, acho que absorve isso, mas não 100%. Então, acho que era isso. Sim, eu acho que a médio prazo, quem olha hoje fundos escritórios, talvez muda um pouco a opinião. Olha com um pouco mais de cuidado. Vá comprando aos poucos, enfim, faça um preço médio ao longo do tempo, mas imagina uma solução fiscal boa, melhora um pouco, a CNTNB vai para 4, estava agora, 4, julho. Lucas, o pessoal está pedindo aqui, tem como baixar esse documento, né?
Tem, com certeza. Está no link, tá, pessoal? Nos vídeos onde estão sendo transmitidos agora, embaixo tem um link, uma landing page na CNEA, você vai colocar seu nome e seu e-mail e você vai receber o PDF inteiro, tá? Integral, exatamente como você está vendo. Ah, quero ver um slide que o Lucas falou amanhã, tá no PDF. Então, se inscrevam aí embaixo, acho que o moderador vai mandar, o Maroni mandou também, tá aí a landing page para vocês se cadastrarem. É essa daqui, né? CNEA.com.br/CNEA Live, exatamente, acabei de ver aqui. Então tá perfeito. É exatamente isso. Só queria indicar aí para vocês acessarem as redes da CNEA, vou abrir para perguntas em geral, Baroni, que vocês escolherem se tiver mais uma pergunta, fique à vontade, é o nosso QR Code para o LinkedIn, enfim, várias redes sociais. A gente tem Instagram agora, CNEA tem Instagram, novidade aí, quase em primeira mão para vocês. Então, o Ivan tirou o escorpião do bolso lá, o Ivan? O Ivan, na nossa RI, por isso que o Baroni a gente não tinha Instagram, agora novidade aí, o pessoal do marketing da CNEA vai ficar feliz que eu falei, mas vai começar, aí vai ter bastante material para vocês lá, tá tudo no QR Code. Mas era isso, pessoal, se tiver qualquer dúvida aí, Baroni... Assim, toca as perguntas aí, que a minha internet hoje não tá sofrível. Tudo bem, perfeito. Eu vou subir a barra de rolagem aqui, vou selecionar algumas perguntas, tá? Pessoal, novamente, não vou conseguir selecionar todas as perguntas, são só algumas, ok? Mas vamos lá, algumas perguntas aqui. Vamos lá. Algumas perguntas em relação a escritórios. Aqui. O Vinícius Pessoa, e o reflexo da pandemia na mentalidade das empresas? Ou seja, mais empresas deixarão os funcionários em regime de trabalho remoto? Não haverá impacto? O que você acha a respeito, Lucas? Legal. Acho que você tem que ver um pouco o perfil da empresa, tá? E o perfil de quem ocupava o espaço. Por que eu falei Faria Lima, enfim, algumas regiões que já estão se destacando? Tem um perfil muito de mercado financeiro, de equipes de mais tomadoras de decisão. Então, também tem isso. Uma equipe tomadora de decisão provavelmente vai usar mais o escritório, ou seja, o home office impacta menos. A área de TI, muito home office. Então, programador, cientista de dado. Então, esse tipo de ocupação já tinha uma certa flexibilidade maior, acho que isso era intrínseco à ocupação, e agora cada vez mais, né? Eu vejo programadores que é 100% home office. Então, vê um pouco disso. Essas regiões que eu mostrei, você tem empresas de mais de tomadores de decisão. Então, acho que é uma proteção de estar exposto nessas regiões, que o home office impacta menos, ou seja, talvez a proporção trabalho no escritório, trabalho em casa, seja um pouco mais para o escritório do que em casa. Então, é importantíssimo isso, acho, na análise. Então, mas, na nossa opinião, vão reformular os andares, como eu já falei. Então, a sala de reunião tem diversas coisas que tomam espaço, então você vai ter que ter, não tem como. Claro. E outra é o perfil de ocupante. Regiões mais periféricas de São Paulo, então um pouco mais call center, área administrativa, operacional, esse cara talvez sofrendo um pouco mais com home office, que aí você pega na veia aí o trabalhador. Então pensa nisso, quem consegue fazer o trabalho longe de casa e quem talvez entrega pouco valor para a empresa em termos monetários, porque o aluguel é caro. Então pensar nessa equação na hora de escolher e de avaliar. Entendi. Uma pergunta minha, Lucas, a gente também tem visto, vamos dizer assim, layouts bastante, vamos dizer assim, propícios à convivência entre os colaboradores, né? Isso toma espaço. Por exemplo, obviamente que a gente tem uma questão sanitária da pandemia, que algumas empresas que decidiram por ficar, adotaram um pouco mais de espaço, né? E também aquele bem-estar, né? Isso ocupa espaço. Você vê isso nessas regiões, por acaso? De layout, né? Sim. Exatamente, então, layout interno. Porque naturalmente, você ocupa mais espaço e a empresa vai requerer mais espaço, não em outro edifício, naquele edifício, naquela localidade, certo? A gente começou a pandemia, a gente começou a falar com o pessoal de tech. Por quê? Porque o pessoal de tech já estava preparado para o home office. Então, é uma empresa que já tinha todo o sistema, então vários aí bancos digitais, enfim, que a gente realmente queria saber. Um pouco o exemplo deles, né? Quem já tinha a possibilidade. E a conclusão, pelo menos acho que até agora ainda é válida,
que eles precisavam trazer o funcionário para o escritório. Então, o cara já tinha todo o sistema, tinha a cultura mais flexível, até de se vestir, muito mais informal. Só que, assim, a produção e a troca de ideias de levar o funcionário para o escritório era muito importante. E aí vem esse tipo de área, né? Como é que você faz o seu funcionário que tem a possibilidade de home office? Esse cara já tinha uma flexibilidade maior para ir para o escritório. Então, é exatamente esse espaço de convivência, de despressurização, uma coisa... Eu acho que cada vez mais isso vai ser importante, porque você vai, talvez, fazer seu trabalho focado em casa. Então, hoje eu preciso, sei lá, fazer um relatório importantíssimo, precisa estar quieto, aí você fica em casa. Aí você fica aquele dia de home office, você faz o relatório, mata ele. Você quer palavra? Não, é isso que eu ia te falar, né? Essas áreas de descompressão, né? Hoje você ter mais envolvimento do time. Aliás, eu vou fazer aqui uma provocação. O que se perdeu de time, de equipe, de senso de equipe na pandemia, para você reconstruir, pode ter um efeito reverso. As empresas serem obrigadas a abrirem mais espaços para ter mais área de descompressão, para ter mais área de envolvimento, para ter mais dinâmicas de grupo e etc, etc, etc. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas nossas leituras, né? É igual shopping center, desculpa aqui mudar de pato para ganso, mas é igual shopping center. O shopping center está se tornando um mini polo logístico. Ou seja, a gente não poderia imaginar isso. Então, abriu-se uma vertical nova dentro do shopping center. Você compra e retira na loja. Então, a pandemia, ela teve essa capacidade, eu acho que vai continuar tendo, de criar algumas nuances dentro dos negócios. Os imóveis vão se adaptando para essas nuances novas que vão surgindo, né? Então, a gente isso é outro assunto importante. Isso é outro assunto importante. Lacrando, tira, falando isso vai, isso não vai. Cuidado, a gente tem que saber que as coisas vão se adaptando e a gente, às vezes, é pego no contrapé na nossa análise. Diga. Perfeito. Senso de equipe. Esse foi o segundo ponto que as techs falaram. Eu deixo o cara em casa, ele é um freelancer para mim. Ele não é o cliente da empresa ABCD. Como é que eu vou reter esse talento? Então, mais um motivo de trazer ele para o escritório, ter discussões. A gente contratou gente aqui, né, no meio da pandemia, que é só virtual. É estranho, né? Assim, enfim, eu não sei como é que está a cabeça do novo funcionário. Será que ele se sente né, pertencente à cultura, ele sabe os valores, ou tem uma parte cultural que é importante. Então, isso é inegável, né? A gente olhou as techs e aí a gente ficou um pouco mais calmo. Falou, pô, se esse cara que já tinha um sistema voando, né, tudo prontinho para o home office, o cara vai 3, 4 vezes por semana no escritório, sendo que ele não precisaria, né, e a empresa gosta, os gestores gostam, aí a gente ficou um pouco mais calmo, e durante a pandemia realmente está se provando, você precisa. Hoje funciona, Baroni, e assim, está todo mundo em casa, mas se Deus quiser, em breve, a gente vai ter uma ocupação maior e a sua vida vai mudar, você não vai estar 100% em casa, eu vou fazer uma reunião com vocês dois, não vai estar os 3 em casa, vai estar um no escritório, outro... Então, você vai discutir uma coisa no escritório, então, isso vai ser importante, né? Você vai ter pessoas, não só todo mundo em home office. Quando isso acontece, há até uma sensação de medo da pessoa que está virtualmente ficar de fora, talvez, da discussão, né? É uma sensação válida, eu acho, né, das discussões. E existe um efeito também aí das pessoas irem acompanhando, né? Eu estou percebendo isso, por exemplo, em escolas. No começo da pandemia, ninguém queria mandar os filhos. Depois começou a ter uma questão meio híbrida. E saiu uma pesquisa na escola do meu menino para saber quais os pais que tinham interesse de mandar. Uns viram que os outros filhos estavam indo, aí teve uma própria decisão familiar de o que aconteceu. Agora não tem espaço para todos os alunos, teve que regredir do ponto de vista de divisão de sala. Então, eu acredito que isso vai acontecer no home office também. Quando começar o funcionário começar a ser questionado se ele quer ir ou não, quando ele perceber que o seu colega está indo, ele vai naturalmente se sentir motivado a ir, ele já está vacinado, você já vai ter uma dinâmica diferente, um respeito pelo espaço, as condições de trabalho vão ser adaptadas, e de repente isso vai fazer parte de um processo, e aí a empresa não vai ter espaço para receber todo mundo e vai ter que aumentar as locações. Então eu estou muito otimista. Claro que isso aqui não é uma decisão de 3 meses, de 6 meses, mas se a gente abrir um espectro, né, Jacinto, de mais 12, 24 meses, a dinâmica me parece bem mais razoável e favorável para os ativos de escritórios. Né? Sem dúvida, a gente já vê, assim, o Lucas mostrou isso, né? Assim, a gente vê, por exemplo, uma absorção líquida, óbvio que ela existe, mas cada vez menor, ou seja, está tendo um pouco menos de devolução e existe uma absorção cada vez maior, ou seja, está caindo,
né? Isso realmente mostra uma tendência, né? Então, assim, e outra coisa, que nem eu vou repetir também o que o Lucas falou, poxa, é questão de cultura da empresa, né? Então, assim, se aproxima os funcionários da empresa quando você tem o trabalho presencial, isso é muito bom, né? Você cria uma cultura corporativa, a pessoa se sente da empresa, se sente funcionário, conhece outras pessoas, tem mais reuniões, assim, você tem reuniões que estimulam a criatividade, é muito bom o trabalho presencial, né? Enfim, é o que eu enxergo, tá? Próxima pergunta aqui é uma pergunta muito boa, do Efran HYB. Como vocês enxergam a possibilidade de conversão de prédios comerciais em residenciais? Vi um comentário sobre isso. Legal, eu já vi alguns pitches, tá, de gente que está fazendo isso, só que aqui é uma diferença grande, tá? São as saletas que eu vejo comerciais, e não as lajes comerciais, tá? Então, o que eu vejo mais apelo, vamos lembrar, teve o boom de saleta comercial aí, teve flat, né? Enfim, nós tivemos alguns ciclos aí de super oferta de alguns tipos de investimento para, principalmente, pessoa física, né? E a saleta comercial, acho que é um exemplo. Né, as saletas, acho que você tem uma vacância bem maior do que as lajes em geral, então eu vejo investidores olhando algumas regiões que para residencial tem apelo e transformando um prédio de saletas. O que é a saleta? É aquela consultóriozinho de dentista, aquela saleta pequena, que podia ser uma pequena empresa, mas que ela é bem pequena, a gente está falando de menos de 100 metros quadrados, menos ainda, bem menos, né? Então são realmente saletas, salas, né, com um banheirinho e tal, e fazendo isso e transformando em residencial, mas ainda muito incipiente, tá? Primeiro, aprovações muito difíceis, né? A burocracia não é fácil você mudar o uso do prédio, né? Então demora tempo, então o investidor tem que tomar risco, porque ele pensa agora, compra e fala, pô, quanto tempo para eu aprovar, para eu reformar, transformar e vender? Tudo isso é tempo, né? É dinheiro perdido, vamos chamar. Né? Então isso ainda é difícil. Prédio de tipo centro, né, de São Paulo, vamos lá, o centro está cheio de escritório abandonado, transformar em residencial, não vi muita gente fazendo, mas acredito que precisa de um apoio, né, da parte de novo plano diretor, algum incentivo, né? Acho possível acontecer, eu acho possível acontecer, mas ainda não tem uma definição. Entendi, são os usos mistos, né? No caso, realmente ainda tem assim, mas ainda está meio incerto. Agora uma pergunta minha, tá? Lucas, você tem observado a redução de carências e allowances, que é basicamente uma ajuda de custo, aí nesses últimos trimestres, em termos de tanto de frequência quanto valor, ou você não chegou a ver isso? Eu posso falar um pouco, sim, não é minha área especificamente, mas posso falar que a gente troca bastante figurinha com o pessoal de locação da Kinea. O que eu posso dizer é, no começo de 21 começou aquecido o ano. A gente não tinha a segunda onda, né? Então vamos voltar um pouco no passado. As empresas começaram a se mexer e falaram, opa, acho que está na hora de eu ver minha definição aqui, quanto vai de home office, quanto não vai, qual hora que eu vou pegar, demitir, contratei, enfim, são várias variáveis, né, que a empresa vai levar em consideração. E aí começaram a aumentar as visitas. Então, a gente teve um aumento de visitação que rumava ao melhor de mercado, que é a maior absorção, e vacâncias caindo e carências também. Então, o mercado começa a aquecer mais, tem que estar menos benesses para o seu inquilino. Tivemos a segunda onda. E aí, basicamente, congelou aí mais uns 2 meses de pouquíssimas visitas nos ativos da Kinea, por exemplo, ou no mercado em geral, que a gente tem falado com as consultorias. Agora, a partir de junho, final de junho, começo de julho, começamos a ver uma volta de visita. Então, a gente vê aí, tanto pelas consultorias quanto as conversas que eu tenho com o pessoal, eles sentem uma visitação maior nos ativos. Carências não explodiram, a gente não vê um cenário de 2016, que a gente tinha 12, 15 meses de carência, não é nesse nível. Então, acho que a gente está numa diferença de mercado expressiva. Né? Acho que talvez mais estressado, 6, 8 meses de carência, talvez, um ativo um pouco mais problemático, uma vacância um pouco maior, e também tem isso, né? Você está com 35 de vacância no seu prédio, você abaixa um pouquinho, você dá mais carência no primeiro cara que entrar, aí vai para 20, aí você já começa a ficar um pouco mais duro, então vai muito do ativo, né? Então se olhar o relatório gerencial do fundo imobiliário que você investe, se ele tiver com menos de 10%, ele não vai estar dando 10 meses de carência, 8 meses, né? Então, essa análise é muito importante. Olhar onde o cara está, ou se é uma transação muito grande. Então, sei lá, o cara tomou 5 mil metros quadrados, provavelmente um descontinho no primeiro ano, segundo ano, mas não tanto carência, porque os prédios estão mais montados hoje, né? Eles estão sendo entregues já mais montados, não tem prédio muito novo.
os prédios não estão novos ali, que está no chão mesmo, o cara vai ter que gastar um monte. Então, a maioria está muito arrumado dessa última ciclo imobiliário positivo. Então, acho que, sim, a gente vê uma melhora, mas ainda carece um pouco acima do que era de 2019. Isso é inegável. Então, de 3 a 6 meses, acho que é uma boa média. Hein? Entendi. Bom, pessoal, mais perguntas aqui? Mais perguntas? Pode colocar aqui no chat que eu vou ler, tá bom, pessoal? Mais perguntinhas aí. Deixa eu só ver aqui também se tem algumas perguntas mais para o meio aqui que eu posso falar relacionado ao tema de escritório, home office sim. Do Alan Maciel. Uma pergunta até importante, né? Será que o home office não vai gerar problemas trabalhistas? Internet, luz, as empresas vão pagar para funcionar? Essas despesas vão entrar aí no 13º e férias, no caso. Como é que vocês no Kinea estão vendo isso, tá, Lucas? Pelo menos eu vejo é algo mais interno, né? Mas a empresa deve negociar com os colaboradores, certo? Perfeito. Hoje a gente é uma empresa do Grupo Itaú, então a gente tem um pouco do respaldo de uma empresa gigantesca, né? Essa parte jurídica, enfim. E essa é uma preocupação importante, tá? Eu acho que o problema trabalhista é muito sutil, né? Como você provar ou não, o horário de trabalho do colaborador, ele acaba até se mesclando com a vida pessoal, muito complexo isso, né? Então hoje, enfim, as empresas têm termos, né, de home office, tem todas umas regras que o colaborador assina, mas enfim, é um problema grande, tá? Estrutura, acho que junto com isso vem a estrutura do seu colaborador tá ideal, ele pode ter uma má postura, pode ter problemas, né, problemas de postura que depois pode ser um problema da empresa, afinal ele estava trabalhando, né? Você está com uma cadeira torto, né? Uma estrutura não ótima, isso pode gerar grandes problemas trabalhistas. Então, sim, eu vou dizer que isso é um grande problema, tá? Eu acho que as empresas grandes estão repensando, e não é trivial, só manda todo mundo para casa, ou como todo mundo acha, né? Home office vai salvar as empresas, vai todo mundo devolver tudo, manda todo mundo para casa. Não é bem assim. Eu acho que tem uma questão trabalhista bem razoável, e mais que isso, estrutura, né? Você tem internet, você vai dar um vale internet, como é que você calcula isso? A internet ele usa para tudo, então você vai dar, sei lá, mais, menos, metade, paga tudo, energia talvez, não sei, às vezes uma pessoa que a energia talvez faça falta para ela, e aí por outro lado você não tem o transporte, então tem no Google, não sei se você viu, o Google querendo pagar menos para quem vai em home office, ele fala que a produção de quem vai para home office para a empresa é maior, então ele deveria te pagar menos se você ficar em casa. Então tem essas discussões, assim, é um negócio muito doido. Exatamente. Uma pergunta muito boa aqui do Alex Lima. O problema dos FIIs não seria a concentração na região da Faria Lima? Os bons imóveis fora do Rio São Paulo não estão à venda. A Avenida Paulista virou um lugar fantasma e a família quebrou. O cenário se ajusta no curto prazo? Boa. Paulista exagerou um pouco, vai. A vacância está alta, mas se você pegar os prédios AS, que são pouquíssimos, estão concentrados em 2, 3, a vacância, enfim, retrofits, então ela dá uma mesclada no DALO, então quem falou aí, toma cuidado, que às vezes a porcentagem sobe muito, mas tem prédio que acabou de entregar, então enfim, né, tem até em fundos imobiliários vários exemplos. Faria Lima acho que é um oásis mesmo, é um nicho, já falei aqui, toda a região ali, até JK, Faria Lima, um pouco da Vila Olímpia, eu acho que é realmente mais blindado, mas os outros lugares, prédio com qualidade, você vê aí diversos prédios com abaixo de 10% de vacância em fundo imobiliário. Então, eu acho que assim, o ajuste acontece. Os mais problemáticos que a gente vê, tem RMG, igual eu falei, eu acho que o gestor, ele sabe, né? Sabe muito mais que eu, com certeza. O gestor vai comprar o prédio numa transação de bilhão, ele está vendo o cenário, ele está projetando devoluções, e é isso, é um colchão para passar esse momento ruim. Então, o que eu me preocupo, Lucas, de correções mesmo negativas, são os prédios de regiões secundárias. Isso eu tenho as minhas dúvidas, assim. Se só pelo preço mais atrativo você vai conseguir levar a gente com o advento do home office também. Então, áreas mais operacionais, eu não sei se você vai ter tanta atratividade aí para essas regiões. Porque é outro nicho, não é só a região, é outro nicho que esse tipo de região atrai. Isso. Exato. Esse é o ponto. Né? Exatamente. É o perfil da empresa, do locatário. Isso. Exato. Última perguntinha aqui para a gente encerrar essa live maravilhosa aqui, muito bom. Teremos revisão do plano diretor em São Paulo, talvez ainda neste ano. Existe alguma previsão de melhora no zoneamento para incentivar as novas construções dos ativos AAA? Não é muito a minha área, tá? Eu discuto um pouco, a gente tem a área de incorporação da Kinea, acho que a discussão maior é residencial, tá? Residencial, grande discussão. Outro
projeto de incentivo, como foi lá a CEPACs, enfim, para prédios comerciais, eu não vejo ainda movimento, que seria esse incentivo, né, de AAA. Para mim, a questão é residencial aqui, é mudar um pouco o zonamento, porque hoje ele está obrigando o mesmo tipo de produto a ser feito em várias regiões, né? Ou você constrói perto de lixo, né, de avenida, metrô, ou se você constrói longe, é o mesmo produto específico, é um andar grande, ou seja, grande e um estúdio. E aí você está inundando a cidade de estúdio com quartos com mais quartos, né? Então acho que é um problema maior, a gente vê. Mas sobre escritórios, posso estar falando alguma besteira aqui, mas do que eu tenho de discussão, nenhuma novo plano aí de incentivo. Ô, Jacinto, eu sei que você já vai encerrar, mas eu queria pedir licença aqui para o Lucas dar uma palhinha rápida do CAFOF para todo mundo. Ah, legal. Da cabeça do CAFOF e tal. Por favor. Só para encerrar com chave de ouro aí. Claro, perfeito. Até perguntaram aqui a questão do FOF descontado e se a gente tem laje em desconto no portfólio. Eu vou até aproveitar aqui do FI Newspaper, a pergunta que eu acabei de ver. Então, uma das nossas maiores participações é em escritórios. Então, acho que esse call aqui que a gente está falando tem muito a ver com isso. A gente está achando que o mercado hoje está exagerando em relação a isso. Tá? O que eu falo lá internamente? Eu manter a minha posição é eu recomprar ela todo dia. Então, eu olho minha posição, eu falo, eu recompraria minha posição hoje, de novo, nos preços de hoje? Então, eu olho o escritório, eu falo, sim, eu recompraria meu portfólio de escritórios hoje, né? Enfim. Então, a gente tem escritórios, shoppings também é outra posição que a gente tem, que agora com a reabertura, os números já estão surpreendendo e eu acho que vai ter uma belíssima surpresa de dividendos até o final do ano e começo do ano que vem. Então, é outra posição que a gente está se posicionando. E aí, por outro lado, a posição mais defensiva, a gente tem aumentado CRI e logística. A gente aumentou bastante logística nesse momento. Mas acho que FOFs em geral caíram muito, investidores estão preocupados com a falta de ganho de capital no dividendo, mas eu queria ressaltar que no CAFOF a gente depende muito pouco de ganho de capital. Para ser sincero, se você olhar nossos relatórios, o dividendo que a gente distribui hoje é praticamente o recorrente. Então, se eu dormir, o Lucas dormiu, não está fazendo nada, o dividendo que a gente distribui hoje é basicamente o que a gente tem de estável, então não depende de ganho de capital. Então, quem estiver comprando hoje o CAFOF, pode olhar lá nossos relatórios, isso é uma coisa pública, que não depende tanto de ganho de capital. Então, essa é um pouco a nossa visão. Mercado exagerando, em geral, tijolo, acho que as cotas caíram demais, o juro pode ir para 8, Selic, ainda a gente vê muita margem daqui para frente. Né, a gente vê dividendo subindo em vários fundos, logística vai subir dividendo. Eu acho que os investidores não estão vendo. Por quê? Alocou caixa, fundos de logística alocaram caixa, estavam com caixa gigantesco no começo do ano. Pô, você sai de CDI a 2 e pouco, um pouco mais, 3, vai, depende do momento que você está olhando, e entra a 8, talvez, no galpão, você tem uma diferença gigantesca. Absorção de vacância, fundos de logística começaram a absorver espaços vagos. Isso, para virar dividendo, demora um pouco, você dá uma carênciazinha de 2, 3 meses para o inquilino se colocar, ele vai gastar um dinheiro ali na obra, né? Você tem um descontinho de aluguel talvez no começo, depois volta, mais motivo para os fundos de logística aumentarem dividendo. Então é isso, reabertura, a gente tem um case de reabertura que é escritórios e shopping, basicamente agora no final do ano, e logística e CRIs, são as nossas proteções aí. Ô, Lucas, só confirma para mim, CAFOF, emissões é só na base Itaú também, né? Por enquanto, só no patrimonial. Tá? A gente tem uma regra, a gente só pode captar no patrimonial. Também. Olha só que legal, hein? Olha só que legal. É uma diferença grande. Isso é importante, hein? Pessoal criando polêmica sobre a questão da emissão abaixo patrimonial e vocês têm isso regimentado, que é só emissão no patrimonial. Sim, por isso que o Baroni bate nessa tecla de autorregulação. Viu como o mercado vai se autorregulando? Então, você vai colocando coisas para dentro do regulamento, e eu sonho um dia encerrar minha carreira encontrando o chamado novo mercado nos fundos imobiliários. Que, igual temos as proteções contra os minoritários no mercado de ações, nós tenhamos isso dentro dos fundos imobiliários para aniquilar definitivamente essas incongruências, essas inconsistências, essas inseguranças, esses desconfortos, sabe? Eu acho que a minha carreira precisaria ser encerrada em algum momento, eu enxergando essa questão do novo mercado nos fundos imobiliários. Quem sabe onde isso acontece, temos mais alguns anos aí pela frente, né Lucas? Exatamente.
Mas só lembrando que é distribuição Itaú, tá? Só tem pessoa perguntando aqui. Sim. Você pode comprar o CAFOF na bolsa, as pessoas não sei se confundem isso, mas o secundário cada corretora você pode investir, enfim. Lucas, você vê como é que o mercado está hoje, né? Olha, se você ouvir o seu vídeo, você vai ver o que você falou, mas eu vou falar para você o que você falou. Você falou assim, Baroni, nossa maior posição praticamente em lá, a gente acha que está muito barato, descontou. Mas também a gente comprou bastante fundo de CRI, e também fundo de logística. A gente comprou bastante logística que a gente acha que tem upside na renda. E fundo de shopping, Baroni, né? Madeira de falar. O fundo de shopping a gente gosta muito também, que eu acho que a gente vai ter um crescimento exponencial aí de renda nesses próximos meses que vai capturar. Ou seja, você falou do mercado inteiro, meu amigo. O mercado está fantástico. O mercado está fantástico, o pessoal chutando o cachorro morto aí. Bom, paciência, né? Nessas horas, há mudanças de perfis de investidores. Quem veio para ficar, eu acho que o mercado está incrivelmente fantástico, porque estão comparando com 2016, onde tinha 14 de juros, 11 de inflação, recessão, impeachment. Agora a gente tem tensão política? Tem, mas dentro de uma outra condição, dentro de um outro momento. Poxa, enfim, eu estou falando até demais aqui, porque talvez eu me pareça excessivamente otimista, mas é a minha visão. Eu vou te dar um dado, só para finalizar. Hoje o dividend yield do IFIX é mais de 9% ao ano, então de retorno médio. Pré-eleição 2018, o IFIX pagava 7,40, a AB estava 5,5. Eu só vou terminar o call só com isso aqui. Então, no high da última eleição, o IFIX pagava 7,40. Aí você fala, pô, Lucas, mas os CRIs estão pagando muito, é 1/3 do índice. Tudo bem, tira aí do índice. Você acha que o fundo de CRI vai pagar o quê? 2% a menos? Vamos tirar 2%. Então, 2% a menos de retorno, 0,3%, tira 0,6%, vai para 8,40%. Então, vou ajustar os CRIs. Os CRIs voltam a pagar a inflação normal. Então, 8,40% de dividend yield IFIX versus 7,40% na última eleição de 2018. É o high do IFIX dos tempos modernos, vamos chamar aqui, a partir de janeiro, abril de 2017. O IFIX nunca esteve tão alto o dividend yield do IFIX. E num mercado muito mais arbitrado, com um time de gestores melhores. Podemos ter tido emissões polêmicas? Mais institucional também. Mais institucional também. Podemos ter emissões polêmicas? Podemos. Podemos ter alguns desconfortos com cobrança de taxa, tarará, podemos. Mas ninguém pode tirar de que hoje os gestores, Quineia, até uma gestora artesanal, como eu costumo dizer, hoje elas estão muito mais bem equipadas, muito mais time de engenharia para dentro, muito mais time de imobiliária para dentro. Olha as contratações que vocês mesmos fizeram nos últimos 3 anos. Vocês foram atrás de gente de consultoria, vocês têm um time muito mais bem equipado do que o Quineia de 2015 e 2014. Não tenho dúvida disso em nenhum gestor, praticamente. Então, assim, os portfólios muito mais sofisticados. Polêmicas, claro, aumentou o mercado, aumentou a quantidade de investidores, as polêmicas também vão aumentar, é óbvio. Mas nós estamos aqui para tratar polêmica, caso a caso, colocar os dedos nas feridas e calibrar e autorregular o mercado. É para isso que nós estamos aqui. Mas estamos no melhor cenário, acredito eu, do ponto de vista de time, né? Os times estão muito mais bem equipados. Olha essa apresentação que você fez. Não tinha uma apresentação dessa há 5 anos atrás, 6 anos atrás, nesse nível de profundidade. Mas não tinha mesmo, não tenho dúvida. Né? Beleza, falei demais, né, Jacinto? Quer encerrar aí, Jacinto? Poxa, Baroni, que isso, assim, a gente podia ficar aqui dias conversando, né? Mas, poxa, o assunto é muito legal, assim, queria, primeiramente, agradecer o tempo do Lucas. Sei que o tempo de um gestor de fundos imobiliários é bastante corrido, tem muitos compromissos, poxa, agradecer também a Quineia por ter entrado em contato com a gente. Então, assim, foi um prazer, muito obrigado, parabéns pela apresentação, nos elucidou aí muitas questões, não só para mim, Baroni, mas também quem está nos assistindo. Muito obrigado, Lucas. Bom, obrigado a vocês aí por ter aceitado o nosso convite, nossa provocação, né? Eu fiz esse estudo de escritório, eu falei, pô, a gente precisa mostrar para mais gente, né? Vamos provocar todo mundo. E eu agradeço aí o tempo de vocês também, é sempre um prazer. E, obviamente, agradecer o professor Baroni aí, braço direito aí. Professor, olha, eu sou amigo da Quineia, desde antes de Suno e tal, e, poxa, tenho um carinho especial pelo Ivan, gosto muito. Aí sim, acho que a pandemia também transformou a comunicação da Quineia, eu acho que foi um grande avanço, como o Lucas mesmo colocou aí agora com o Instagram. Então, assim, todo mundo passou a conhecer melhor o Carlos, todo mundo passou a conhecer melhor o Flávio. Eu acho que, assim, isso foi importantíssimo. Então, vem aí essa outra geração com o Lucas,
com o Luiz Felipe, com o próprio Ivan, mostrando também que há muito espaço para os gestores grandes também mostrarem para o mercado as suas estratégias, as suas teses. Então, assim, de novo, acho que o grande papel nosso aqui é trazer essa comunicação e essa proximidade. Uma live de 1h e 25 minutos, como o pessoal mesmo colocou aqui, uma aula do Lucas, né? Uma aula, literalmente, é para se ver e rever, porque tem muito tesouro escondido aí nessa apresentação, então vale cada minuto. Obrigado, Lucas, um abraço forte para todo mundo aí, não vejo a hora de vocês voltarem para a gente pegar um café do Ivan de novo aí. Boa, obrigado aí pelos elogios, aí. Sempre um prazer. E, novamente, pessoal, obrigado a vocês que ficaram todo esse tempo do nosso lado. Lembrando que essa apresentação que o Lucas fez está disponível via PDF. Clique aí no link da descrição abaixo aqui, ou no link que o Baroni enviou no chat. Faça o seu cadastro e você receberá essa apresentação no formato PDF no e-mail. Ok? Então é isso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima noite, ótimo descanso a todos. Tchau, tchau.